Bom dia, Shalom, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. Hoje é 21 de junho de 2021. Vamos a mais um estudozinho do Manancial no dia de hoje, né? O qual se encontra no livro de Lucas. O estudozinho do Manancial está dizendo que é todo o capítulo 1, é muita coisa. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 20 apenas. Tá bom? Para falar a respeito do nascimento de João Batista, o primo de Jesus. João Batista era primo do Senhor. E ele abriu o caminho para a vinda do Altíssimo, né? E a palavra de Deus diz assim, ó, tendo visto muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Esse Teófilo aí, não tem muita coisa escrita a respeito dele não, mas parece que ele que está financiando para que o irmão Lucas escreva, o doutor Lucas, né, escreva a história, o livro de Lucas e posteriormente o livro de Atos, né? Então Lucas está começando a escrever as histórias. Ele ouve dos apóstolos, ouve das pessoas que estavam próximas de Jesus e começou a narrar. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Quer dizer que esse casal obedecia fielmente a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós chamamos de Pentateuco e eles chamam de a Torá, a lei, né? Então tudo para os judeus está nesses 5 primeiros livros. A lei, os preceitos, como que o judeu tinha que andar, fazer, olhar. Era um manual de conduta. Um manual de conduta. Então aqui está dizendo que eles eram irrepreensíveis, né? E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Irmão, Deus vai nos honrar. Nós temos que ter fé, permanecer firmes na palavra do Senhor, porque no devido tempo Ele vai nos honrar. Você vê um casal já de idade, como é que vai ter um filho? Né? Mas diante dele está o anjo do Senhor. E quando o anjo do Senhor vem obedecendo a ordem do Altíssimo, tudo vai se cumprir. Né? E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, ainda era estéril. E ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. De tempo em tempo, uma turma de sacerdotes ia tomar de conta ali, né? E nesse dia que ele estava lá, ele entrou no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. Eita glória! E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Oh, glória, muito bonito. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, aleluia, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Quer dizer que ele ia preparar para a vinda do Senhor um povo disposto, bem disposto, né? Disse então
Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel. Eita glória, né? O anjo Gabriel veio ter com Zacarias, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. Todavia, eita, lá vem um todavia, né? Sempre tem que ter, sempre o ser humano, ele duvida, não crê. Mas nós temos as Sagradas Escrituras, vários tipos de exemplos aqui, para a gente aprender a ter fé mesmo, uma fé verdadeira. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Zacarias não acreditou. Vou ler aqui mais 5 versículos. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar. E aí o povo, né, irmão? E entenderam que tiveram alguma visão no templo. E falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que terminamos os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Glorificado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí depois daqui o anjo aparece também para Maria, né? Avisando que ela vai, que achou graça nela, que ela vai ser a mãe do Salvador do mundo. Muito lindo. Entrar tudo em família, né? O primo e Jesus. 6 meses mais ou menos de diferença de um para o outro. Pois bem. E aí nasceu João Batista para pregar, para preparar o caminho para a vinda do Altíssimo. Às vezes é assim, irmão. Nós temos que preparar agora esse caminho da volta de Jesus. Como? Anunciando a palavra do Senhor. Anunciando aquele João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que possamos estar na presença desse amor, que possamos pregar esse amor, porque Deus é amor. Que possamos refletir no dia de hoje, irmão. Tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, queridos? E o estudozinho do Manancial nos diz assim, ó: continue sonhando. Com o que você tem sonhado? O que houve no seu coração? Particularmente acredito não só na realização dos sonhos por Deus, mas principalmente na sua projeção em nós. Sonhos pessoais, profissionais e relacionais, sonhos pequenos ou grandes, eles sempre virão para impactar a sua vida de inspirar outras pessoas. O relato bíblico sobre uma mulher chamada Isabel originou uma das afirmações mais contundentes sobre o caráter divino. Nada é impossível para Deus. A história diz que uma mulher de idade avançada, estéril, mas justa, temente e irrepreensível em todos os seus mandamentos, teve o seu sonho de ser mãe realizado quando humanamente já não era possível. Ela não só teve um filho, como ele foi um dos elementos de maior importância na missão divina, o de preceder e anunciar Jesus Cristo. Os planos de Deus para Isabel mudaram a história da humanidade e têm impacto eterno por João Batista. Tendo cumprido seu papel, abriu caminho para que Cristo cumprisse o seu. Então está tudo conectado. E sobre João Batista, o próprio Jesus afirma que entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que ele. Os planos de Deus atendem às características próprias do seu caráter. São grandes porque apontam para a sua grandeza, são relevantes porque apontam para a sua nobreza, são transformadores e impactantes porque se originam na completude do seu amor. Quanto maior sua proximidade com Deus, maiores serão os planos dele para você. Continue sonhando. Que possamos verdadeiramente servir esse Deus maravilhoso. Reflita sobre isso no dia de hoje. Oremos ao Senhor. Querido Deus e querido Pai, graças te damos, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida das pessoas que nos assistem, Pai. Que possamos hoje juntos refletir nessa palavra. Que esse é o alimento para nos prepararmos para o dia, para os ataques do inimigo,
porque ele é sagaz, irmão. É a missão dele é ir contra toda a criação do Senhor, e principalmente nós. Essa é a missão dele, é nos destruir, é acabar conosco, é nos ver no lamaçal, é levar almas para o inferno. Mas nós temos um Deus verdadeiro, um Deus vivo, um Deus que nos liberta, um Deus que nos protege. Que pedimos ao Senhor hoje que Ele nos proteja, que Ele nos liberte, que Ele mande seus anjos para nos proteger, que Ele nos guarde o tempo todo, que Ele nos livre do laço do passarinheiro, que Ele nos dê sabedoria, que Ele nos dê entendimento, que Ele nos dê amor e que Ele nos dê, Pai, a palavra no momento certo para pregar a Tua palavra, Senhor, para anunciar o Teu reino, para anunciar Jesus Cristo ressuscitado. Por isso eu te agradeço por tudo, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Shalom. Shalom, meu irmão. Tenha uma ótima segunda-feira debaixo da graça do nosso Deus.